Olá senhores, salve Maria, estamos começando aqui mais um vídeo no canal. E nesse vídeo aqui pretendemos expor um pouco das raízes do modernismo, né? Um pouco do catolicismo liberal, que é o começo do modernismo, né? A tentativa de reconciliar o liberalismo com a doutrina católica. E pretendemos tratar desse tema aqui com muita piedade e devoção, até mesmo para não cometermos nenhum erro, né? Enfim, se cometermos, por favor, nos corrijam. Invoquemos então a proteção de Nossa Senhora para nos auxiliarmos. Persigno crucis de inimis nostris, libera-nos Deus nosso, amém. Em nome Patris et Filii et Spiritus Sancto, amém. Tudo por vosso sacratíssimo coração de Jesus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amém. Em nome Patris et Filii et Spiritus Sancto, amém. Pois bem, senhores, tudo começa lá na França, século XIX. E, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, porque é um contexto, né? É uma Europa devastada, né? Pelas guerras napoleônicas, pela Revolução Francesa, né? Que vai se espalhar por toda a Europa, pelos ideais maçônicos liberais da Revolução, né? Isso não é novidade para ninguém. E é nesse ambiente, né? Que começa ali a florescer mesmo o catolicismo liberal. E o primeiro que vai começar isso, né? O primeiro que vai começar o garimpo, né? Isso aí vai ser o padre Félicité de Lamennais, né? Ele vai criar um jornal chamado L'Avenir, que é o futuro, chamado, né, a tradução. Ele vai criar esse jornal com o padre Lacordaire, né, Henrique Dominique Lacordaire. E a primeira intenção do padre Lamennais ao criar esse jornal, né, criar essa influência, era fazer um clero mais sábio, né, de certa forma, ter uma formação do clero, né, um clerc sage, né, em francês. E é importante frisar aqui também da importância, né, de como que o modernismo ele nasce com essas boas intenções, né? Ele nasce ali com uma espécie de reavivamento, né, de reforma, né, vamos dizer assim, né? Enfim, o padre Lamennais, ele vai se obstinando, né? Ele vai receber uma condenação de Gregório XVI, né, porque esse jornal dele acabava propagando o indiferentismo religioso, né? E Gregório XVI ele vai condenar isso na número 9 da Miraribus, né? É explícito isso, né? E eu vou ler aqui um trechinho, né? Abre aspas para o Papa Gregório XVI. Outra causa que tem acarretado muito dos males que afligem a igreja é o indiferentismo, ou seja, aquela perversa teoria espalhada por toda parte, graças aos enganos dos ímpios e que ensina poder-se conseguir a vida eterna em qualquer religião, contanto que se amolde a norma do reto e honesto. Podeis com facilidade patentear a vossa grei esse erro tão execrável, dizendo o apóstolo que há um só Deus, uma só fé e um só batismo. Entendam, portanto, os que pensam poder-se ir de todas as partes ao porto da salvação, que, segundo a sentença do Salvador, que estão contra Cristo, já que não estão com Cristo. E os que não colhem com Cristo dispersam miseravelmente, pelo que perecerão infalivelmente os que não tiverem a fé católica e não aguardarem íntegra e sem mancha. Ouçam São Jerônimo, do qual se diz que quanto alguém tenta atraí-lo para sua causa, dizia sempre com firmeza: o que está unido à cátedra de Pedro é o meu. E nem alimentem ilusões, porque estão batizados. A isto calha a resposta de Santo Agostinho, que diz: não perder o sarmento sua forma quando está amputado da vide. Porém, de que lhe serve se não tira sua vida da raiz? Fecha aspas. E esse jornal, né, ele vai acabar propagando muito o diferentismo religioso, então mantém aqui. O Papa Gregório XVI vai, assim, citar nominalmente, né, o padre Lamennais, o jornal, né, na encíclica, se não me engano, Singularibus, né, ele vai acabar citando, uma grande vergonha pro padre, né, do Papa citar o nome dele. E como eu já disse, né, esse Lamennais, esse padre Lamennais, ele vai se obstinando cada vez mais e no final da sua vida ele vai se tornar um socialista. Né, ele vai se tornar um comunista mesmo. E ele acaba escrevendo um livro que esse livro é usado, de certa forma até hoje, foi muito usado antigamente, porque ela basicamente inaugura, de certa forma, um revisionismo, basicamente, histórico, sobre a história de Nosso Senhor, né? O nome do livro é Palavras de um Crente, né, que o padre Lamennais vai lançar, e ele vai ter uma visão muito socialista, muito bem marxista mesmo do evangelho, aquela coisa de social, né, de que Nosso Senhor não fez milagres, né? Por exemplo, um grande exemplo que se pode usar, né, que muitos padres da teologia da libertação usam hoje em dia, é o exemplo de Nosso Senhor ter no milagre, né, dos 5 pães e 2 peixinhos,
que Nosso Senhor ele realmente faz o milagre, ele multiplica, né, o pão, né? Infelizmente, né, alguns padres da teologia da libertação, eles fazem uma reinterpretação desse episódio no Evangelho, né? Vão falar que não, ele não fez milagre nenhum, ele só repartiu a comida, né? Como se tivesse muita comida e Nosso Senhor tivesse apenas repartido ali entre as pessoas, né? Então acabam falando que Nosso Senhor, ele defendeu os oprimidos, e sim, de certa forma, óbvio que Nosso Senhor sempre defendeu os mais fracos, né? A igreja sempre defendeu muito os mais fracos, mas não nesse quesito de opressão, né? Dessa luta de classes, né? Entre opressor e oprimido, né? Que os marxistas fazem, né? É óbvio que é uma visão totalmente deturpada do catolicismo, da real visão, né, de socorrer os mais fracos, socorrer os mais oprimidos pelo catolicismo. E esse livro, né, ele é utilizado até hoje, ele de grande admiração pelos padres da teologia de libertação, e ele começa a inaugurar essa questão dessa revisão, né, da historiografia dos evangelhos. Enfim, o catolicismo liberal ele vai florescendo, né, cada vez mais ali pela Europa, né, esses ideais revolucionários, né, que vai se misturando ali com a doutrina católica, né, já mencionamos já a filosofia moderna, né, que também vai começando ali a se unir, né, fazer um sincretismo, né, vai ser um Frankenstein disso aí, que vai dar no modernismo, é óbvio. E é importante frisar aqui, senhores, que o modernismo, ele, assim como o catolicismo liberal, né, ele é filho, né, do catolicismo liberal, ele de certa forma, ele é, assim, uma doutrina esquematizada, né? Eles têm, sim, os seus pensamentos, seus sistemas filosóficos, mas o modernismo, acima de tudo, ele é uma mentalidade. É importante frisar isso, porque ele é uma mentalidade, né? De evoluir, né, com a humanidade, etc. Enfim, igual a revolução mesmo, igual a maçonaria tem com esse ideal, né, de trazer evolução para a sociedade, os modernistas têm esse ideal de trazer a evolução dentro da igreja, né? Aí não, a igreja precisa evoluir, né? Tem aquelas coisas desses reformistas, né? E o próprio São Pio X vai tratar disso na Patente, né? O modernista reformador, né? E é importante pensar que o modernista, para ele... Por que o modernismo é a síntese de todas as heresias, né? Como diz o próprio Papa São Pio X. Porque tudo para o modernista é justificável, né? Tudo para o modernista é justificável, né? A questão de abuso litúrgico, seja evolução do dogma, seja uma desobediência à autoridade eclesiástica, né? Seja mesmo essa própria noção de dogma, né? Que eles vão acabar contestando, eles vão colocar os dogmas em xeque, né? E o Papa São Pio X vai, né, combatê-los ferrenhamente, né? São Pio X vai ter um ardor muito grande, um zelo apostólico realmente mesmo assim digno de um santo mesmo, né? E, pois bem, comecemos então a falar um pouco sobre o modernismo, que é uma doutrina muito perversa, né? E ele vai se desenvolver muito mais, né, com o neomodernismo, a nova teologia, né? E assim, realmente mesmo, está muito presente no Vaticano II, né, nas autoridades eclesiásticas hoje, bispos, padres, o próprio Papa, né? João Paulo II, o Papa Bento XVI era muito amigo de alguns neomodernistas ali, né? Karl Rahner, Yves Congar, Henri Delbach, né? Enfim. Eu acabei adquirindo o livro, né, a Patente de Domini Grettis, né, a encíclica, né, da editora Santa Cruz. A introdução, pelo Padre Leonel Franca, é maravilhosa. É uma ótima introdução, eu recomendo muito que acabem adquirindo o livro, é R$10, então R$13 eu paguei, eu lembro. E a introdução é muito boa, o Padre Leonel Franca é genial, né, como sempre. E, enfim, outra coisa que quero acabar apontando aqui são algumas condenações que acabarão correndo. Leão XIII, no finalzinho do século XIX, ali, acho que em 1898, ele acabou condenando 15 padres hegelianos alemães, né, que acabaram tentando mesmo reconciliar a filosofia de Hegel com a doutrina católica, né? Entre outros, Gebert e os redatores da revista De Neue Jahrhundert foram condenados. Na Itália, o senador Fogarazzo e o padre Maury. Na França, Leroy, leigo, bom matemático, mas filósofo bajulador de Bergson. Louisa, sacerdote de formação teológica notoriamente sumária, quem já em 1903 publicamente censuraram o arcebispo de Paris pela heterodoxia de suas opiniões matizadas de hegelianismo. E na Inglaterra, John Tyrrell, ex-jesuíta convertido que nunca se desembaraçou inteiramente dos preconceitos de sua primeira educação protestante. Interessante ver como o padre Leonel Franca, ele realmente mesmo baixa na tecla, né?
Né, não tem dó mesmo dos inimigos. Esses soldados das novas ideias lutavam aqui e ali, não como um exército disciplinado, conduzido por um chefe para a realização de um plano, mas como franco-atiradores, avulsos e independentes. Idêntico, porém, era o espírito que os animava, idêntico os princípios que lhe informavam a atividade intelectual. Se calhava, cruzarem-se no caminho, um gesto, uma palavra, bastavam para se compreenderem. Louisa, no seu L'Evangile et l'Église, cita um só filósofo, e este é Edward Card, que mais tarde iria colaborar no Rinnovamento, né, que foi um órgão modernista. É muito interessante como está tudo interligado, né, senhores? Detalhe, esse trecho eu li na introdução aqui do Padre Leão, né, o Franca. Dom Marcelo Lefebvre também, ele vai acabar denunciando essa questão, ele vai tratar um pouco dessa questão também no livro do Liberalismo Apostasia, né, que está aqui comigo, aqui nas minhas mãos. E ele vai sim falar do Padre Lamennais, até porque ele era francês, né, assim como o Dom Lefebvre. Ele vai dizer o seguinte, né? Félicité de Lamennais, sacerdote que se rebelará contra a igreja e será infiel ao seu sacerdócio, funda seu liberalismo sob o mito do progresso da humanidade, que se manifesta na aspiração crescente dos povos pela liberdade. Ele diz, este movimento tem seu princípio indestrutível na lei primeira e fundamental, pela qual a humanidade tem que se despojar progressivamente dos lados da infância, à medida que o cristianismo em desenvolvimento vai emancipando a inteligência e os povos alcancem a idade madura, né? Essa é uma citação também do Padre Lamennais. Dom Lefebvre vai continuar aqui com algumas condenações aos modernistas. Eu recomendo muito que comprem também esse livro, é muito interessante, né? Leiam por conta própria. Enfim, ele vai falar aqui de Marx Régnier e o Silon, que foi um jornal também a falar de catolicismo social, né? Também com influência marxista, né? E Dom Lefebvre vai falar aqui, né? O Padre Emmanuel Barbier escreve um pequeno livro chamado Le Progrès du Liberalisme Catholique en France, né, em que há um capítulo em que se trata desse catolicismo progressista, em que o autor diz: a expressão catolicismo progressista é a que M. Fogarazzo apresenta em seu Romance do Santo, para designar o conjunto de reformas que ele pede à igreja em sua doutrina, vida interior e disciplina. Existe uma quase identidade de tendências entre os movimentos que estudamos na França e aquele cujo porta-voz mais ouvido na Itália é atualmente Fogarazzo. E continua, né? Se Fogarazzo expôs sem nenhum constrangimento o plano de penetração do modernismo na igreja, isso significa que o modernismo e o catolicismo liberal são comportamentos vizinhos e possuem táticas semelhantes. Em 1894, Max Régnier funda sua revista Le Sillon, né, como já falei, que se converte em um movimento da juventude que sonha reconciliar a igreja com os princípios da Revolução de 1789, o socialismo e a democracia universal, baseando-se no progresso da consciência humana. A penetração de suas ideias nos seminários e a evolução cada dia mais indiferentista do movimento levaram São Pio X a escrever a carta Notre Charte Apostolique de 25 de agosto de 1910, que condena a utopia da reforma da sociedade, reforma esta acariciada pelos chefes do Sillon. E aqui São Pio X diz, né? Seu sonho é trocar os fundamentos naturais e tradicionais e prometer uma cidade futura edificada sobre outros princípios que ousam declarar mais fecundos, mais benéficos do que aqueles sobre os quais se apoia a cidade católica atual. O Sillon tem a nobre precaução da dignidade humana, mas entende essa dignidade ao modo de certos filósofos que a igreja está longe de elogiar. O primeiro elemento dessa dignidade é a liberdade, entendido no sentido em que, salvo em matéria religiosa, cada homem é autônomo. Desse princípio fundamental, tira as seguintes conclusões. Hoje, o povo está sob a tutela de uma autoridade diferente dele, da qual deve se livrar. Emancipação política. Chamam de democracia uma organização política e social fundada sobre esse duplo fundamento, a liberdade e a igualdade, aos quais logo se juntará a fraternidade. E São Pio X continua. Por último, com base em todas as falsificações das noções sociais fundamentais, o Sillon dá uma falsa ideia da dignidade humana. Segundo ele, o homem não será verdadeiramente homem digno deste nome, senão no dia em que tenha adquirido uma consciência esclarecida, forte, independente, autônoma, sem necessidade de mestres, que obedeça somente a si mesma, capaz de assumir a levar avante as maiores responsabilidades. Eis as palavras com que se exalta o sentimento do orgulho humano. Mas como? Inspira em vossa juventude católica a desconfiança de sua mãe, a igreja. Ensinam que em 19 séculos ela não conseguiu constituir no mundo a sociedade sobre suas bases verdadeiras, que ela não compreendeu as noções sociais da autoridade, da liberdade, da igualdade, da fraternidade e da dignidade humana. O sopro da revolução passou por lá. Nós não temos que demonstrar que o advento da democracia universal não afasta a ação da igreja no mundo. A gente começa, né, fecha aspas aqui para São Pio X, e a gente começa a ver aqui um pouco do Vaticano II já aqui já. Se eu não me engano, é na Gaudium et Spes,
aquele documento da questão da igreja no mundo, né? Aquele documento diz o seguinte, senhores, no número 4, né? A humanidade vive hoje em uma fase nova de sua história, na qual profundas e rápidas transformações se estendem progressivamente a toda a Terra. Provocadas pela inteligência e atividade criadora do homem, elas reincidem sobre o mesmo homem, sobre os seus juízos e desejos individuais e coletivos, sobre os seus modos de pensar e agir, tanto em relação às coisas como às pessoas. De tal modo que podemos já falar de uma verdadeira transformação social e cultural que se reflete também na vida religiosa. Como acontece em qualquer crise de crescimento, esta transformação traz consigo não pequenas dificuldades. Assim, o homem que tão imensamente alarga o próprio poder nem sempre é capaz de o pôr ao seu serviço. Ao procurar penetrar mais fundo no interior de si mesmo, aparece frequentemente mais incerto a seu próprio respeito, e descobrindo gradualmente com maior clareza as leis da vida social, hesita quanto à direção que a esta deve imprimir. Nunca o gênero humano teve a seu dispor tão grande abundância de riquezas, possibilidades e poderio econômico, e no entanto uma imensa parte dos habitantes da Terra é atormentada pela fome, pela miséria, e inúmeros são ainda os analfabetos. Nunca os homens tiveram tão vivo sentido da liberdade como hoje, em que surgem novas formas de servidão social e psicológica. Ao mesmo tempo que o mundo experimenta intensamente a própria unidade, a interdependência mútua dos seus membros na solidariedade necessária. Ei-lo gravemente dilacerado por forças antagônicas. Persistem ainda, com efeito, agudos conflitos políticos, sociais, econômicos, raciais e ideológicos. Nem está eliminando o perigo de uma guerra que tudo subverta. Aumenta o intercâmbio das ideias, mas as próprias palavras com que se exprimem conceitos de maior importância assumem sentidos muito diferentes segundo as diversas ideologias. Finalmente, procura-se com todo empenho uma ordem temporal mais perfeita, mas sem que acompanhe um progresso espiritual proporcionado. Certo, agora, senhores, prestem muita atenção nesse parágrafo aqui, né, que continua no número 4 ainda, mas é o último parágrafo do número 4. E diz o seguinte, é incrível, né? Vamos lá. Marcados por circunstâncias tão complexas, muitos dos nossos contemporâneos são incapazes de discernir os valores verdadeiramente permanentes e de os harmonizar com os novamente descobertos. Daí que, agitados entre a esperança e a angústia, sentem-se oprimidos pela inquietação, quando se interrogam acerca da evolução atual dos acontecimentos. Mas esta desafia o homem e força-o até uma resposta. Ou seja, o que estão falando aqui? Discernir valores verdadeiramente permanentes e os de harmonizar com os novamente descobertos. Que valores permanentes que foram novamente descobertos aqui? Né? O que estão falando aqui? Eu queria entender isso. Né? Voltemos a São Pio X, né? São Pio X, na nota de Apostolique, ele vai continuar falando isso aqui sobre Silon. E já vamos ligar isso aqui já com um pouco com a Dignitatis Humanae. Né? Enfim, São Pio X vai dizer o seguinte: que devemos pensar de todos esses erros e do estranho convite feito a todos os dissidentes católicos para fortalecer suas convicções pelo estudo e tirar delas fontes sempre mais abundantes e novas forças. Que devemos pensar de uma associação de todas as religiões em que até o livre pensamento pode se manifestar em alta voz e a seu gosto. De agora em diante, o Silon não passa de uma miserável afluente do grande movimento de apostasia organizado em todos os países para o estabelecimento de uma igreja universal que não terá dogmas, nem hierarquia, nem regra para o espírito, nem freio para as paixões. Conhecemos bem as escuras oficinas em que são elaboradas essas doutrinas deletérias. Os chefes do Silon não conseguiram se defender delas. A exaltação de seus sentimentos os levou para um novo evangelho. Sendo seu ideal semelhante ao da revolução, não temem proferir blasfemas aproximações entre o evangelho e a revolução. A igreja, que jamais traiu o bem dos povos com elogios comprometedores, não deve esquecer o passado. Basta retomar com o concurso dos verdadeiros trabalhadores, a restauração social dos organismos atingidos pela Revolução e adaptá-los com o mesmo espírito cristão que os inspirou ao novo cenário criado pela evolução material da sociedade contemporânea, pois os verdadeiros amigos do povo não são os revolucionários, nem os inovadores, mas os tradicionalistas. Novamente, a Goniot Spes, ela vai desprezar uma diferença entre a questão da evolução, né, material e técnica do homem. Né? De fato, a ciência, a tecnologia, né, humana, ela evoluiu, isso é uma questão boa. Né? É evidente aqui que eu não estou desprezando, né, a questão da facilidade, a questão do avanço tecnológico. Né? Mas, infelizmente, o homem acaba se contaminando, né, com essa coisa de evolução e tudo que é evoluir. Né, e tudo que é evoluir, as leis, a religião, os dogmas, a espiritualidade, né, e acaba tendo essa diferença discrepante, né, porque algumas coisas são eternas, algumas coisas não evoluem, senhores. É bem simples de pensar isso, né.
né? E a Gaudium et Spes, ela vai desprezar totalmente essa questão de lei, né? Essa questão da evolução e do homem, dizendo assim, né? Então, de certa forma, a Gaudium et Spes, ela tá retomando esse programa mesmo do Silon, que foi condenado aqui na nota de Charge Apostolique de São Pio X. Na número 4, da Dignatio Humanae, que é eu acredito que seja muito escandaloso também, é bem pouco tocado, né, por nós tradicionalistas. A número 4 vai dizer o seguinte: a liberdade ou imunidade de coação em matéria religiosa que compete às pessoas tomadas individualmente também lhe deve ser reconhecida quando atuam em conjunto. Com efeito, as comunidades religiosas são exigidas pela natureza social tanto do homem como da própria religião. Ou seja, aqui o Vaticano II está falando aqui de grupos religiosos, né, associações, comunidades religiosas, né, como, sei lá, candomblé, alguma igreja de denominação protestante, ortodoxa, sei lá, algum centro budista, né, enfim. E continua. Por conseguinte, desde que não se violem as justas exigências da ordem pública, deve-se em justiça a tais comunidades a imunidade que lhes permita regerem-se segundo as suas próprias normas, prestarem culto público ao Ser Supremo, ajudarem os seus membros no exercício da vida religiosa e sustentarem-nos com o ensino e promoverem, enfim, instituições em que os membros cooperam na orientação da própria vida segundo seus princípios religiosos. Meu Deus, é absurdo isso aqui. Também compete às comunidades religiosas o direito de não serem impedidas por meios legais ou pela ação administrativa do poder civil de escolher, formar, nomear e transferir os próprios ministros, de comunicar com as autoridades e comunidades religiosas de outras partes da terra, de construir edifícios religiosos e de adquirir e usar os bens convenientes. Os grupos religiosos têm ainda o direito de não serem impedidos de ensinar e testemunhar publicamente, por palavra e por escrito, a sua fé. Porém, na difusão da fé religiosa e na introdução de novas práticas, deve sempre evitar-se de todo modo de agir que tenha visos de coação, persuasão desonesta ou simplesmente menos leal, sobretudo quando se trata de gente rude ou sem recursos. Tal modo de agir deve ser considerado como abuso do próprio direito e lesão do direito alheio. Também pertence à liberdade religiosa que os diferentes grupos religiosos não sejam impedidos de dar a conhecer livremente a eficácia especial da própria doutrina para ordenar a sociedade e vivificar toda a atividade humana. Finalmente, na natureza social do homem e na própria índole da religião se funda o direito que os homens têm de, levados pelas suas convicções religiosas, se reunirem livremente ou estabelecerem associações educativas, culturais, caritativas e sociais. Sinceramente, senhores, é tão absurdo que a gente não sabe nem por onde começar, né? Mas, enfim, tá aí. Tá aí. Mas depois eu comento isso aqui. E continua, né? No número 6 da Dignatio Humanae vai falar sobre a promoção da liberdade religiosa. Eles falam: dado que um bem comum da sociedade, ou seja, o conjunto das condições que possibilitam os homens alcançar mais pleno e facilmente a própria perfeição, consiste sobretudo... só um parêntese aqui. Como é que o homem pode chegar à própria perfeição, né? Pelos próprios meios. É incrível isso, né? O homem é um ser imperfeito, pô. Ele não consegue alcançar a perfeição dele, né? O seu fim último, que é... segundo a doutrina católica, segundo São Tomás, que é a visão beatífica de Deus, né, lá no céu, com as próprias forças, né? Isso aqui é pelagianismo puro. Enfim, consiste sobretudo na salvaguarda dos direitos e deveres da pessoa humana. O cuidado pela liberdade religiosa incumbe tanto os cidadãos como aos grupos sociais, os poderes civis, a igreja e as outras comunidades religiosas, segundo o modo próprio de cada uma e de acordo com as suas obrigações para com o bem comum. Pertence essencialmente a qualquer autoridade civil tutelar e promover os direitos humanos invioláveis. Deve, por isso, o poder civil assegurar eficazmente, por meio de leis justas e outros meios convenientes, a tutela da liberdade religiosa de todos os cidadãos e proporcionar condições favoráveis ao desenvolvimento da vida religiosa, de modo que os cidadãos possam realmente exercitar os seus direitos e cumprir os seus deveres, e a própria sociedade beneficie dos bens, da justiça e da paz que derivam da fidelidade dos homens a Deus e a sua santa vontade. Ou seja, o poder civil ele tem agora a obrigação de cooperar, né, com enflorescer a vida religiosa. Mas da Igreja Católica? Não. Né, de qualquer seita aí, maluca. Né, seja de monge budista, seja de algum mosteiro ortodoxo, seja de, vamos dizer, testemunho de Jeová que sair na rua, enfim. Isso aqui está muito claro no documento, né? E não adianta vir continuista, vir enchendo o saco, falando assim, mas você leu esse tal documento da Sagrada Congregação da Doutrina para a Fé, explicando a número 2 da Dignatio Humanae. Vamos parar de ficar falando sobre as explicações, vamos falar o que está objetivamente escrito aqui no Vaticano II? Vamos começar a falar de objetividade? Vamos começar a falar o tomismo raiz? Querer ficar de hermenêutica, subjetivismo, explicação, reinterpretação? Por favor, vamos começar?
claramente estão falando de liberdade religiosa aqui. É claríssimo isso aqui. É claríssimo. Enfim. E tem aqui o penúltimo parágrafo, né? Tá aqui. Finalmente, a autoridade civil deve tomar providências para que a igualdade jurídica dos cidadãos, a qual também pertence ao bem comum da sociedade, nunca seja lesada, clara ou larvadamente, por motivos religiosos, nem entre eles se faça qualquer discriminação. Ou seja, pessoal, antes, né, ali no século XVI, XVII, onde a França ali vivia um borbulhão ali do protestantismo, né, os huguenots, os calvinistas, né, tinha um resquício, né, de catolicismo ainda na França, né, tinha um bom resquício de catolicismo, né, a sociedade estava bem cristianizada ainda, e legalmente falando, os protestantes não podiam chegar em cargos públicos. Eles não podiam ser promotores, juízes, fazer parte da nobreza, fazer parte dos conselheiros ali do rei, enfim, eles não podiam exercer cargos públicos. E aqui tá falando exatamente isso. Principalmente a questão, né, deles, né? Deles. Vocês sabem de que eu tô falando. Não vou ficar aqui mencionando aqui pra não ter canal derrubado. No livro da Conjuração Anticristã, o padre de la Souza, ele vai citar um pouco disso aí. E ele vai falar que no tribunal de 1792 havia 4 judeus, no que seria o equivalente ao STF, né, da França daquela época, né? Ou seja, 4 judeus julgando ali a população francesa, né? Enfim, católica. Isso é sério, isso é muito sério. Isso é muito sério. É importante frisar aqui também, senhores, que as pessoas que exercem cargos públicos, normalmente elas manifestam a sua religião, né? Nas suas funções, nas suas atitudes, né? Enquanto exercem aquela função que detém. Um protestante, ele vai ter partido em julgar talvez um católico. Bom, hoje não tanto, né? Por causa do indiferentismo religioso. Mas antigamente, com certeza, sim. Né, onde havia aquela rixa ainda entre... Muito mais a rixa entre católicos e protestantes, né? Hoje, querendo ou não, sim, há um debate teológico e tal. Tem protestante que blasfema contra a Santa Igreja, contra o catolicismo, sim, óbvio. Mas eram outros tempos, né? Tá muito claro isso aqui, né? Do que a Dignidades Humanae, ela fala. Tá muito claro isso aqui. Tá muito claro. E isso aqui é o primeiro problema que eu gostaria de apresentar a vocês, né? Eu já tô até me alongando muito aqui já. 28 minutos já, praticamente, né? De vídeo. Então, assim, eu só queria evidenciar um pouco aqui essa questão da liberdade religiosa, que, assim, não tem como passar pano pra isso. Gente, tá claramente descrito aqui que as pessoas, elas não podem ser coagidas. Agora, assim, vão vir falar assim, não, mas vocês tradicionalistas, então, vocês são fideístas, então, será o quê? Vocês querem obrigar as pessoas a serem católicas? Isso não, óbvio que não, isso também é condenado. E, assim, a igreja, pelo menos assim no Vaticano II, ela tá tomando uma posição, no mínimo, totalmente na defensiva, né? Então, assim... por exemplo, países em que o catolicismo ele é proibido, né, como em países muçulmanos, assim, por que podemos falar sobre liberdade religiosa? Porque a liberdade religiosa seria um mal menor, né? Porque essa liberdade religiosa englobaria também os católicos, os cristãos daqueles países. Mas é óbvio que o correto, a doutrina cristã correta a se fazer naquele país, é óbvio, a renúncia do Senhor Jesus Cristo, né? É a proibição total, pública, de se propagar, né? De fazer propaganda a falsas religiões, né? E é engraçado que tem alguns continuistas que falam assim, não, mas essa liberdade não é aderir ao erro e tal. Mano, aqui tá, definitivamente, senhores, aqui tá claramente, assim, no âmbito civil, no âmbito jurídico civil, tá claramente dando apoio à liberdade religiosa. Claramente dando apoio, sim, ao direito ao erro das pessoas, né? De propagarem o protestantismo, de propagarem o budismo, de propagarem essas falsas religiões, essas seitas heréticas, e de não serem coagidos, nem moralmente, nem civilmente, nem juridicamente por isso. Uma coisa que é totalmente contra a doutrina católica. Gente, o que foi a Inquisição, a não ser um órgão da igreja que foi totalmente contra a liberdade religiosa, a liberdade de pensamento, né? O que foi as perseguições da Inquisição Espanhola, né? E foi por essa graça da perseguição, da censura, que o protestantismo não se instaurou na Espanha. Hoje tem protestantismo em Portugal, na Espanha, por causa dessa porcaria de liberdade religiosa, que, pode ver, ela foi, de certa forma, ali, atrasada por Salazar e Franco, né? Mas depois que os dois morreram e o Vaticano II se instaurou,
né? Veio uma propagação gigantesca de protestantismo na Espanha e Portugal. E o protestantismo na Espanha e Portugal são fortes. Eu sei que é forte porque quando eu era protestante, eu era de uma igreja que tinha os centros em Portugal e na Espanha. Direto eles mencionavam. Espanha e Portugal, estamos lá, estamos fazendo trabalhos lá e tal. Enfim. Eu acho que fica muito claro aqui, senhores, essa questão, sabe, assim, e parar, por favor, parem, porque isso é passar vergonha, de verdade, isso é passar vergonha. Mas olha o que a Sagrada Congregação da Doutrina para a Fé fala sobre isso, aquilo, do número 2, do número... Vamos falar do que o Vaticano II está explicitamente falando, objetivamente falando. E ela está, sim, dando direito à liberdade religiosa. Uma coisa que já foi condenada pela igreja, solenemente. Pelos sílabos, Leão XIII, Gregório XVI, Pão IX, enfim. Ficar aqui citando aqui, vou ficar horas aqui citando aqui os documentos da igreja que condenam a liberdade religiosa. Isso é culpa, sim, do indiferentismo religioso. Né? Isso é uma causa do indiferentismo religioso que começa com o catolicismo liberal. É assim que a gente vai ligando os pontos. Né? E hoje em dia, no mundo mesmo, a gente vê isso. Né? Temos amigos, colegas, vamos dizer assim, né? Colegas protestantes, ateus, e a gente vai criando um diferentismo religioso. A gente cria. Não, mas o cara é gente boa. Mas o cara é ateu. Não, o cara é gente boa. Mas ele é viciado em pornografia, mas ele é gente boa. Entende? Isso é indiferentismo. Pô, você tem que censurar esse tipo de coisa. O que é a atitude correta do católico perante isso? Ou é parar de ser amigo desse tipo de gente, ou é censurar o cara. Rezar pela pessoa, enfim. Agora assim, então eu não posso coagir ele moralmente? Não posso dar um conselho moral pra ele? Isso é ridículo, isso é absurdo. Né? Algumas boas histórias de perseguição religiosa a protestantes, a ateus, até mesmo a maçons, óbvio, né? Nos estados ali que começaram a ter uma respiração católica ali no século XIX, né? Como a Espanha carlista ali de Carlos V, né? Acabou travando a guerra ali contra os isabelinos, né? Os liberais. Algumas perseguições também em Portugal com os miguelistas, também com os jacobitas também da Inglaterra, pelos eu esqueci o nome deles, pelos vendeianos, né, da Vendéia. E isso tudo tá assim esquecido, né, pelo Vaticano II. Isso tudo o Vaticano II esqueceu, destruiu, né? O legado que esses homens deixaram pra gente, homens e mulheres que lutaram, né, os cristeiros no México, né? As saboneteiras, né, que levavam as munições nos sabonetes, né, para enganar os policiais do Estado maçônico, né? Esses homens e mulheres que não construíram a civilização ocidental, mas mostraram o que tava, o que sobrou dela, o que aprenderam da civilização ocidental, lutar pela fé. E o Vaticano II destruiu isso. No século XIX, XX, o mundo já jazia no maligno, senhores. Né? A maçonaria, a judeu-maçonaria já tinha tomado conta de tudo. Né? Muitos estados, dos órgãos internacionais, enfim, tudo. Mas ainda assim a massa, né, pelo menos o povão, vamos dizer assim, ainda assim tinha muita devoção, muita espiritualidade, muita doutrina católica, enraizada na sua cabeça, enraizada na sua mente. E o Vaticano II, hoje mesmo, gente, que movimento social, político, tem hoje no mundo, que é forte, de catolicismo tradicional, de catolicismo raiz mesmo, que fala contra, né, muitas coisas. Nenhum. E se tiver algum, a Santa Sé, o Vaticano hoje, ele apoia Roma, o modernista hoje apoia, como a ação católica, né, que foi feita ali na Itália, pela Europa inteira, na França, na Alemanha, né, no século XX ali, não tem, simplesmente não tem. Primeiro que as pessoas não são nem, vamos dizer, não são nem excitadas, né, pelas autoridades eclesiásticas a fazer esses movimentos, né. Isso eu falo, óbvio, de bispos diocesanos, né. Então, ninguém, né, e ninguém é excitado a fazer isso, né? Ninguém é estimulado a fazer isso. E bom, senhores, assim, realmente mesmo, falar que o Vaticano II tem, né, em continuidade com a tradição e tal, isso pra mim é chamar a gente burro, né? Atirar nos próprios olhos, basicamente isso, porque claramente se vê na estética, no simbolismo, nas orações, que é uma outra religião, é uma outra coisa que eles estão criando. Isso é fato.
Então eu espero que a gente consiga ir ligando os pontos, né, de pouco em pouco, dessa questão dos modernistas. Eu quero também entrar um pouco na nova teologia, né, ao longo dessa série de vídeos. E quero tratar mais também sobre a liberdade religiosa e alguns outros movimentos modernistas. Enfim, isso aqui foi só uma introdução, vamos dizer, de certa forma, à reconciliação, né, do pensamento moderno com a doutrina católica, que é fruto disso. Na verdade, a liberdade religiosa é fruto disso. Esse indifinitismo religioso propagado por esses movimentos modernistas, né, do século XIX e XX é fruto disso. Né? Então, espero que tenha ficado claro aos senhores. Não vai ser o próximo vídeo aí daqui a algum tempo. E, enfim, senhores, estudem, leiam, rezem, se apeguem ao terço, ao rosário, porque é uma crise sem precedentes na igreja, né? Então, até o próximo vídeo aí que vamos dar continuidade ao tema. E é isso, fiquem com Deus e salve a Maria Imaculada. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.